Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com. Salmo 139, o versículo 14 em diante, até o 17. O tema da mensagem dessa noite, desse bate-papo que nós vamos ter é identidade e propósito. Você pode repetir comigo? Diga identidade e propósito. Identidade está ligado ao que nós somos. Amém? E propósito é o porquê eu nasci, para que eu fui criado. Louvamos a Deus que no nosso meio, na nossa igreja, esse assunto sobre identidade a gente tem aprendido sempre. Sempre o pastor tem nos ensinado aquilo que nós somos em Deus. Amém? Precisa a gente entender quem nós somos em Deus, porque senão a gente vai ficar sempre mendigando algo que a gente já tem, implorando algo que já é nosso. Então, quando eu conheço a minha identidade, eu sei quem eu sou em Deus. E aqui no Salmo 139, o salmista ele fala verdades maravilhosas a respeito do propósito que ele nasceu, o porquê ele nasceu, que ele não é uma obra de um acaso. Quando cada um de nós nascemos, Deus já tinha algo preparado para nós. A gente não chegou aqui, não caiu aqui nessa terra de paraquedas. Existe um propósito, uma carreira para se cumprir, amém? Para a gente correr. Isso que a Bíblia diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, existe uma carreira proposta para nós, agora a gente precisa compreender, né, esse plano para a gente correr direitinho, não correr fora do propósito. Tem tanta gente fazendo coisas que nunca foi o plano de Deus, nunca foi o desejo de Deus para ela, mas ela está insistindo. Por isso que as coisas dão errado, as coisas dão certo para nós. Na realidade, nós fomos criados para que essas coisas deem certo quando a gente funciona dentro daquilo que a gente foi programado. Então, essa televisão, esse aparelho aqui foi programado para ser uma televisão. Ele não pode funcionar sendo outra coisa. Então, você foi chamado, Deus nos criou para que a gente faça algo. E o desejo de Deus é que a gente funcione dentro daquele propósito pelo qual a gente foi criado. Amém? Então, precisamos entender o propósito pelo qual nós nascemos. Amém? O salmista está agradecendo. Ele está dizendo assim, ó, graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. A Rafaela está grávida, tem um bebê ali, ó. Mas o propósito para aquela criança ali já foi estabelecido. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo. Não é algo que vai acontecer assim. Deus não é pego de surpresa. Nasceu alguém, poxa, vou chamar os anjos, vou chamar meu filho, para a gente ver o que é que a gente vai fazer com essa criança que vai nascer, que está nascendo. Não, Deus não é pego de surpresa. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado um cordeiro. E antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado um plano para nós. Amém? Você fica feliz por isso? Por saber que você não é uma obra de um acaso? Existe um plano específico, existe um desejo de Deus para que a gente cumpra aqui nessa terra. Por isso que o salmista diz, ó. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Até aí, amém? Ele diz, ó, quão precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Jeremias, acho que é 29:13, precisa colocar não, André, mas diz assim, eu é quem sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Mas pessoas, por não entender, não conhecer o amor de Deus, eles estão sempre esperando o mal de Deus. Oh, Deus vai me pegar, Deus vai me castigar, ou essa doença foi Deus que colocou. Amados, isso não existe. Deus é bom. Você pode repetir comigo, diga, Deus é bom. Deus é bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce da onde?
do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem dúvida de variação. Deus não é uma hora bom, outra hora ruim. Deus não está uma hora de bom humor e outra hora está zangado. Não, irmãos. Em Deus não existe isso. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Então temos um Pai bom que se interessa por nós, né, nos mínimos detalhes. O David Robson, ele falou que ele sempre ensinava, ele disse, olha, se uma unha está te incomodando, Deus, ele se interessa pelaquela unha que está, de curar aquela unha que está doendo, aquele problema que você está passando, problema seja financeiro, qualquer coisa que nos envolva, irmãos, Deus está interessado em nos ajudar, em nos assistir, em nos favorecer. Somos favorecidos. Amém? Deus nos favorece. Existe favor de Deus. Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele é tão bom que Ele nos favorece. Amém? Então, irmãos, nessa noite a gente vai falar um pouco sobre identidade e propósito e entender quem somos, né? A nossa identidade e o propósito pelo qual fomos criados é muito importante para desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem para nós. Romanos 12, 1 e 2, André. Amanhã esse esboço aí vai estar lá no grupo da igreja para a gente também, durante a semana, estudar. Nos grupos de unidades também a gente poder estudar, a gente meditar e compartilhar. Não perca os grupos de unidade, tem sido muito bênção, amém? Amém. Irmãos, o Espírito do Novo Testamento é mesa, é partir do pão, é comunhão, é oração, a gente estar junto, é a gente chorar, é se alegrar. Isso é uma igreja que está realmente, que está andando, caminhando de mãos dadas. Amém? Não é aquela coisa, um distante, cada um que se vire, cada um. No domingo a gente se reúne, mas eu não tenho nada a ver com a vida do meu irmão. Não é assim, irmão. Na graça, a graça fala que nós somos um corpo, somos uma família. Amém? Que cada membro desse corpo é importante. E se um membro sofre, todos sofrem. Se um membro é honrado, todos é honrado. Ele até fala que no corpo, um órgão que seja, por menor que seja, tem valor. Você vê que se você cortar um dedo, se você, qualquer coisa, né, que a pessoa perca desse corpo, ele vai fazer falta. Então, nesse corpo de Cristo espiritual que é a igreja, todos têm um papel, todos têm valor. Amém? E todos podem cooperar. Existe uma multiforme graça, existe uma cooperação que cada membro, a Bíblia diz que ele trabalha para o crescimento desse edifício. Eu até coloquei aqui nesse esboço que a igreja não é um edifício feito por tijolos. Tijolos é algo que uma cerâmica, né, ele faz aquela coisa seriada, tudo padronizado do mesmo jeito. Mas no reino de Deus nós não somos comparados a tijolos, somos comparados a pedras vivas. Eu vou repetir, tá, gente? Na igreja, Deus ele não criou séries de pessoas todas iguais. Cada um aqui é diferente, ninguém é igual ao outro. Mas cada um tem um papel importante. Cada um coopera para o crescimento desse edifício. Por isso que somos chamados pedras vivas. Amém? Somos uma pedra. Nenhuma pedra é igual. Cada uma foi lapidada de uma forma para que encaixada uma na outra possa esse edifício subir, crescer e ser um edifício consolidado, forte. Amém? Na rocha, não na areia. A areia não dá sustentação a nada, mas a rocha dá. E essa rocha é Cristo, no qual esse edifício que somos nós, ele está sendo erguido, está fundamentado e não se abala. Só se abala se não entender quem é o Pai, quem você é. Porque pessoas estão desmaiando na alma, pessoas estão cabisbaixas, com medo do amanhã, porque não entendem quem ela é em Cristo. No dia que ela entender que ela é amada, que ela é suprida, que ela é cuidada, que o Senhor é a sua força, que o Senhor está com ele, nunca mais ela vai temer nada. Pelo que não temeremos, ainda que o monte se abale para o meio de mar, ainda que a terra espumeja, há um rio, irmãos. Existe algo dentro de nós que nos alegra, que é o Espírito Santo. Alegra a cidade de Deus somos nós, o edifício de Deus somos nós. Somos o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado. Deus não mente. Se Deus está dizendo que não é para nós sermos abalados, jamais seremos abalados, é porque o desejo de Deus é que a gente não se abale. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre.
Então, se a gente estiver fundamentado nessa rocha, pode vir o vento que for, a tempestade que for, a gente não vai ser abalado. Vai ser fácil? Não. Mas na rocha existe uma segurança. Existe sustentabilidade na rocha. Amém? Então devemos sair desse lugar raso, desse lugar de areia e correr para a rocha que é Jesus. Amém? Olha só, Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, ele está rogando, ele está pedindo, ele está implorando, ele está dizendo: olha, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Daí sempre diz: vamos dar continuidade ao culto, porque um culto não começa às 19h30 depois do louvor. O culto é minha vida, o culto sou eu, por isso que é um sacrifício vivo. Por isso que Deus pode olhar para mim e me cheirar, e cheirar você como um sacrifício vivo que sobe as narinas de Deus, como um culto agradável. Você está trabalhando, você está dando culto a Deus ali, ó, mas tá, Pai, obrigado. Coisas difíceis. Pai, obrigado que existe capacidade tua para me ajudar, para resolver isso. Isso é o culto que Deus espera. Isso é o culto que agrada a Deus. A nossa vida em sacrifício. Entregamos a nossa vida todo dia. Senhor, eu sou teu. Senhor, eu não tenho para onde ir. Para onde eu irei? Nesse 139 diz, você vê Salmo 139, ele está dizendo: para onde irei eu? Daí ele até falou do começo. Se eu subo, tu estás. Se eu desço, tu estás. Então não tem para onde se esconder de Deus. Deus, quando nos criou, a Bíblia diz lá em Gênesis, nos criou a imagem, a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos semelhantes a Deus. É Deus. Quando nós fomos criados, era Deus tirando dele assim, ó, partes dele e lançando no mundo. Você é uma parte de Deus aqui na terra. Você é Deus aqui na terra. Assim como ele é, nós somos aqui nesse mundo. Então não tem como não dar certo, irmãos. Por isso que é importante a gente entender a nossa identidade, conhecer a nossa identidade, quem somos em Deus. Somos poderosos em Deus. E conhecer também o nosso propósito. A identidade é mais fácil, porque já está na palavra, mas o propósito é só gastando tempo com Deus. Para eu entender quem eu sou, eu tenho que gastar tempo com Deus. 1 Coríntios diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porém, Deus nulo revela como? Só pelo Espírito, irmãos. Já embananei tudo aqui. Deixa o Espírito de Deus ministrar os nossos corações, amém? Miles Monroe, ele dizia: o lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque naquele lugar ali estão enterrados tantos livros que nunca foram, tantas pessoas com tantos potenciais, que nunca colocaram esse potencial para fora, nunca entenderam o seu propósito. E ali, ó, Deus tinha algo para ele fazer, ele não fez. Morreu, foi para o céu, porque a salvação você não vai perder se você continuar crendo em Jesus, amém? Crendo no Senhor Jesus, serás salvo, a Bíblia diz. Porém, esse propósito pelo qual a pessoa foi criada, ele pode nunca ter entrado. Nunca ter entrado dentro dele. Vai para o céu, mas nunca fez nada que Deus tinha para ele. Por isso que Miles Monroe dizia: o lugar mais rico é o cemitério, porque ali tem livros que nunca foram escritos, empresas que nunca foram abertas, pessoas morreram, enterraram aquele talento lá, músicas que nunca foram compostas, tantos potenciais, tantos chamados, tanta riqueza, e essa pessoa nunca descobriu. Por isso que é importante passar tempo com Deus. Por isso é importante orar em outras línguas. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu estou falando com Deus. E a Bíblia diz que nesse contato, o Senhor vai revelando pelo Espírito aquilo que nós somos. Amém, irmãos? Então, olha só. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz no 12:2. E não vos conformeis com este século, com o sistema. Irmão, esse sistema aí está corrompido. A gente não anda nesse sistema. Por mais que vivemos nele, nós não andamos dentro desse sistema. Nós não podemos nos moldar. Ele diz aqui: eu não vos conformeis, não vos amoldei, não toma forma desse mundo, vai faltar e tal, e doença e tal, e tanta coisa que a pessoa vai ouvindo. Se você se amoldar a isso, se você der ouvido a isso, acabou-se, irmãos. Não tem como a gente correr com perseverança essa carreira se a gente estiver dando ouvido ao mundo. Dando ouvido às mentiras de Satanás. Ele é mentiroso, pai da mentira, ladrão. Vai sempre dizer: não vai dar certo, seu casamento vai acabar, você vai morrer disso. E tem tantas pessoas dando tanto ouvido a isso, que termina ficando preso, fica enlaçado pelas mentiras de Satanás. Lá no jardim, assim que Adão pecou,
errou, comeu daquela fruta lá, mais Eva, eles se viram nu. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu. E Deus perguntou, Adão, onde estás? Ele disse, eu me escondi, que eu estou nu. E Deus disse, quem foi que te disse que você está nu? Ou seja, o diabo dizendo, você está nu. O pecado, ele abre os olhos. Quando a pessoa está fora do propósito, a pessoa só vai ver as falhas, irmãos. Mas Deus nunca vai dizer, você não pode, você não tem, estou com raiva de você. Você nunca vai ouvir de Deus nenhum tipo de conversa assim. Você sempre vai ouvir de Deus algo bom que vai dizer assim para mim e para você. Você pode, filho. Eu sou contigo, eu sou tua força, eu estou ao teu lado, sou eu que te sustento. Com a deixa da minha justiça e te dou os tesouros escondidos e quebro as trancas de ferro. Mas para isso é importante, irmãos, a gente ser transformado pela renovação da nossa mente. O grande campo de batalha está na mente. É na mente que começa, é na mente que a gente pode ter vitórias ou derrota. Quando eu penso certo, eu creio certo, eu falo certo, eu tomo um posicionamento certo. Quando eu penso errado, eu creio errado, eu falo errado e vou viver preso às mentiras do diabo. Irmãos, existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você. Eu vou repetir, tá? Só um amém. Existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Amém. Precisamos conhecer isso. Precisamos nos entregar nesse altar de Deus, nessa vida de oração, de busca ao Senhor, para que a gente possa estar ouvindo esse propósito pelo qual Ele nos criou. E nem sempre Ele vai dizer tudo de uma vez, é de passo em passo, de glória em glória. Cada dia a gente vai conhecendo mais e mais daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, se queremos desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem para nós, é preciso a gente entender. Amém? O nosso propósito. Lembrando que eu só desfruto daquilo que eu entendo. Amém? A gente sempre fala isso. Você pode repetir comigo, diga assim, eu só desfruto daquilo que eu entendo. E esse entendimento vem pela uma revelação, não é algo mental. Não é algo que a pessoa fica na mente, declarando aquela coisa da mente, é algo no coração. Jesus falou, você disser este monte, sem duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que você está dizendo, assim será. Você não pode simplesmente na mente dizer, eu tenho um carro, eu sou curado na mente não funciona, é no coração. Se não duvidar no coração, a fé é do coração. Amém? Amém? Quando isso é revelado no nosso espírito, fica fácil a gente entrar nesses lugares. Oséias 4:6. Precisamos da revelação do Espírito. O Espírito Santo, a Bíblia diz que prescruta todas as coisas. Prescruta as grandezas de Deus. Ele prescruta para quê? Só para ele saber? Não. Ele prescruta, sabe, quando nós nascemos, quando Deus nos criou, ele estava ao lado do Pai, ouvindo o propósito que Deus tinha para nós. Por isso que ele foi enviado como professor, ajudador, assistente, advogado. É isso que significa Espírito Santo, consolador. Essa palavra consolador, Paráclitos, significa ajudador, assistente, professor, amigo, advogado, conselheiro. Aquele que está dentro e que não sai, irmão. Pessoas pensam, não, eu errei, pequei, falei, briguei com a minha mulher, o Espírito Santo saiu, depois ele entra. Que é isso? Que espírito é esse? Isso aí é demônio. Que entra e sai é demônio. Mas o Espírito Santo, ele permanece. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vocês conhecem, permanece para sempre com vós. Amém? Foi Jesus que falou. Olha o que é que diz Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso aí é a antiga aliança, tá? Hoje somos filhos, Deus não se esquece de nós, mas a parte A diz que, mesmo hoje, o povo ainda é destruído por falta de conhecimento. Tem que pagar o preço, irmão. Tem que fazer campanha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser bonzinho. Se você não pecar, as coisas vão dar certo. Não é assim, irmão. Amém? A Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade, Deus já nos deu. O que nós precisamos é entender quem somos em Deus. Amém? Conhecimento, revelação do Cristo. Quanto mais eu conheço o Cristo, mais eu me conheço. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu vou vendo as promessas de Deus para a minha vida.
E a Bíblia diz que todas as promessas de Deus já tem? Sim. Ou seja, já está pronto, já está certo. Não é algo que Deus dá, depois tira, Deus toma, Deus... Não. Deus já deu. Amém? Já deu Jesus. Daniel 11:32. Aos violadores da aliança, amém? Não violamos a aliança, temos uma aliança em Deus com Cristo. Ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará o quê? Forte e ativo. Quando eu conheço Deus, eu nunca vou duvidar dessa bondade dele. Então, eu passo a ser forte e ativo. E outra versão diz, o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Amém? Você está pronto para fazer proezas? Amém. Precisamos entender essas verdades, irmãos. Existem proezas para serem feitas através de nós. Amém? Aleluia. Então, como eu falei, irmãos, propósito. Eu não quero falar muito nessa noite sobre propósito. Quero falar mais sobre identidade. Tá bom? A identidade de filho. Estava na rádio agora de tarde, a música Me Dá Poder de Filho. Irmão, isso está fora da palavra. A Bíblia diz que todos o quanto já receberam, já lhe deu o direito de ser o quê? Filho de Deus. Não implore. Não, pai, faz em mim um filho, me dá poder de filho. Deus já deu o poder de filho. Você tem essa identidade de filho. Amém? Somos filhos de Deus. Jesus, lá em 1 João, disse, por isso que o mundo não nos conhece. O mundo não entende porque somos filhos de Deus. Então, precisamos primeiro propósito. Diz respeito para que eu nasci. Amém? Vamos falar do propósito. Identidade está ligada a quem eu sou. Amém? Vocês sabem muito bem. 2 Coríntios 5:17 diz o quê? Quem está em Cristo, nova criatura é. Você já é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Somos novos em Cristo. 1 João 3:1 e 2. Falando da identidade, tá? Vou dar só uma pincelada sobre identidade para a gente entrar dentro do propósito. Você tem um lugar no corpo. Vou repetir, tá, gente? Você tem um lugar no corpo. Não duvide nunca que você é filho, que você é filha. Porque se você já recebeu Jesus, a Bíblia diz que você já tem o direito de serem feito filho de Deus. E por ser filho, a Bíblia diz que você é herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ou seja, o que é de Deus é seu, irmão. Eu vou repetir, tá? Se você não entendeu, o que é de Deus é seu. Amém. O pastor falou sobre misericórdia semana passada, não foi, Flávia? Filho de Deus, ele não clama por misericórdia. Deus já teve misericórdia de nós lá na cruz. Amém? Amém. Filho de Deus recebe a graça. Amém. Ah, Senhor, tem misericórdia. Ah, Senhor, tem misericórdia. Deus olha para nós e diz, filho, já tive misericórdia de você. Lá na cruz, eu condenei alguém inocente para te libertar, para te salvar, para te justificar. Existe maior misericórdia do que essa? É só receber aquilo agora que você é. Amém, irmãos? Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Porque o mundo vive nesse caos, porque não conhece o Pai. Não conhece o amor do Pai. Por isso que eles andam em trevas. Por isso que eles não andam na verdade. O apóstolo João, ele, acho que é na segunda carta a João, ele diz assim, que com alegria eu tenho de ver os meus filhos andando na verdade. Irmãos, fomos chamados para andar na verdade e não na mentira. Amém. Falta é mentira, irmão. Doença é mentira. Existe. Mas nós não recebemos essas coisas como realidade nossa. A nossa realidade é outra. Quando a gente entende quando eu entendo que a minha realidade é de cura, é de prosperidade, é de filho, é de alegria e paz, a minha alma, ela é transformada. Quando eu entendo, quando isso é revelado no meu espírito, eu não aceito as mentiras do diabo. Porque senão qualquer dorzinho vai dizer, eita, vou ter que ir para o médico, não sei o que, vou morrer, é câncer, não sei o que, por quê? Mentiras que vêm sabotar a nossa mente. Então,
Nós somos a luz desse mundo. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. E Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou, a Bíblia diz, para o louvor da sua glória. Nós não somos, como eu falei, né, fruto de um acaso. Nós somos chamados com um propósito. E esse propósito, a Bíblia diz que, lá em Efésios capítulo 1, deixa eu ver aqui. Um minutinho, tá? Esse versículo agora desceu no meu espírito aqui, vamos meditar nele aqui. Amém? 1, a partir do 3, André. Efésios 1 e 3. Então, existem verdades na palavra que a gente precisa acatar isso, receber essas verdades como uma realidade para nós. E aqui essa realidade é isso aí, ó. Efésios 1 e 3 diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Em outra versão diz que já nos abençoou. Você também não pede para ser abençoado, para Deus te abençoar. Pai me abençoa, Pai me abençoa. Ele vai dizer, eu já te abençoei, filho. E já te abençoei com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 4. Assim como Ele nos escolheu nele, em Cristo você já foi escolhido antes da fundação do mundo para você ser santo e irrepreensível perante Ele e em amor nos predestinou para Ele. Você é predestinado para Ele. Amém. Para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, tem coisa mais forte do que isso. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para ser filho, para ser amado. Ele nos gerou de uma semente incorruptível. Irmão, nosso espírito, amalgamado com o Espírito de Deus, ele é incorruptível. A nossa carne pode até fazer algumas coisas erradas, mas o nosso espírito é incorruptível. Porque é o Espírito do próprio Deus habitando em nós, que nos dá essa identidade de filho, que faz a gente correr a nossa carreira, conhecer o nosso propósito, que nos faz prosperar. Talvez você diga, poxa, eu tenho trabalhado tanto, as coisas têm dado tanto certo, porta tem sido aberta. Irmão, isso é graça, irmãos. Não pensa que é tua capacidade, não. A Bíblia diz lá em Provérbios, não pensa que é teu braço forte que está te fazendo prosperar, não. Longe disso. Reconhece Ele em todos os teus caminhos. O que é que eu faço? Chegou algo, obrigado, Pai, eu reconheço que é você. Um mês de bênção, reconheço que é você. Algumas coisas não estão tão bem, Pai, as coisas não estão tão bem, mas eu reconheço que Tu estás comigo e eu tenho vitória em Ti. Graças a Deus que em Cristo Jesus eu tenho vitória. Então é o reconhecimento de quem Ele é que nos faz entrar dentro daquilo que Ele tem para nós. Amém, irmãos? Então, vamos continuar aqui. Identidade, você já sabe, é aquilo que você é. Está ligado a quem eu sou em Cristo, amém? Diga identidade. Está ligado a quem eu sou. E propósito de respeito para o que eu nasci. Para que eu fui criado. Por que eu estou aqui. Tem pessoas que vão para o céu e nunca descobrem o seu chamado, como eu falei. Nunca entenderam. Irmãos, e outra coisa. Sabe o que foi que o Espírito Santo me falou? O sistema religioso, ele pensa que o propósito é só a igreja. Ele diz, é igreja. Não, você foi chamado para ser isso na igreja, ser isso ser pastor, ser isso, ser aquilo outro. Não, irmão. Na nova aliança, todos nós fomos chamados para resplandecer Jesus aqui no mundo. Mateus, eu acho que é 6, diz o seguinte, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Na graça, não existe essa questão de só igreja. Irmão, Deus está levantando os filhos, o desejo de Deus é que os filhos se manifestem em glória. Para quê? Para ser uma psicóloga do reino. Ir lá resplandecer Jesus, dentro de uma fábrica, está trabalhando, ser Cristo ali naquela fábrica. É empresário, ser o empresário do reino ali, dando emprego e abençoando muito o reino de Deus. É médicos, advogados. Eu estava vendo uma matéria lá no Japão, sabe o que eles estão fazendo? Eles se preparam na palavra, ora, e estão indo lá para o chão de fábrica, lá trabalhar, para ter uma oportunidade, ali no intervalo, testemunhar Jesus para as pessoas, porque no Japão, como nós sabemos, a coisa é tão corrida, que eles não têm tempo assim para ir para uma igreja,
para fazer uma visita. Então, a única forma é naqueles intervalos. E os filhos de Deus já estão entendendo isso, estão arrumando emprego nesse lugar para poder testemunhar de Cristo naquele lugar ali. Então, Deus está levantando engenheiros do reino. Que as pessoas vão ver um engenheiro diferente, um advogado diferente, um comerciante diferente, um comerciário diferente, seja um cobrador de ônibus diferente, para entrar no ônibus, as pessoas vão olhar e vão ver a luz de Cristo. É isso que Deus, a manifestação dos filhos é isso. Os filhos de Deus espalhados. Uma igreja, irmão, não é grande pelo número de pessoas que ela tem, não. E vou repetir, tá, gente? Uma igreja, não pensa que uma igreja é grande pelo número de pessoas, ou pelo tamanho do prédio, ou pela luxuosidade do prédio que eles têm, não. Uma igreja é grande quando ela anda nessa revelação de Cristo, quando anda em comunhão uns com os outros, e quando resplandece Jesus lá fora. Fomos chamados para fora. Eclésia, igreja, essa palavra igreja vem do grego eclésia, que é o quê? Chamados para quê? Para viver aqui dentro? Enfornado aqui, só aqui, ó, nesse grupinho, né? Não, irmãos. Chamados para fora. Aleluia. Jogando bola. Vão ver você ali como um filho de Deus diferente. Advogada diferente. Engenheiro diferente de Deus. Rapaz, eu vejo Deus na vida dessa professora, na vida desse engenheiro, eu vejo algo diferente na vida deles. Foi chamada para ser uma do lar diferente, que está criando os filhos na doutrina da palavra, na revelação do Cristo. Seja lá o que for você foi chamado para fazer, irmãos, existe graça para você manifestar o Cristo. Na escola, manifestar o Cristo. Onde você for, a Bíblia, eles vão reconhecer você como um filho de Deus. Você como luz. Você como sal. Você está aqui? Aleluia. Então, o nosso propósito maior também, irmãos, existe propósito, mas o nosso propósito maior não é fazer, tá? É ser. Nosso propósito maior não é fazer, é ser. Diga, eu sou. Eu sou. Se Deus é, eu sou. Amém. Jesus disse, eu sou um com o Pai. Eu sou a luz do mundo. Então, nós somos, amém? 1 João 4,17. Irmão, existe um perfeito Cristo. Escuta essa aqui, tá? Existe um perfeito Cristo para se manifestar através de nossas vidas, por onde a gente passar. Um perfeito Cristo. Se as pessoas olhar, ver Cristo. Existe um perfeito Cristo para se manifestar através de nossas vidas. Aleluia. 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Irmão, você é como Jesus. Amém. Não pode separar. É como o pastor sempre fala aqui, ó, misturado, ó, o Espírito de Deus e o teu Espírito. Ó. Como é que você vai separar o que depois que já foi misturado, tá junto? Não é água e óleo, não. Água e óleo separa, mas é água e água, Espírito e Espírito. Teu Espírito com o Espírito de Deus aqui, ó, não tem mais como. Por isso que como Ele é, nós somos. Agora precisamos é manifestar o Cristo. Não ter medo. Começar a ser ousado, não ter medo de orar. Não ter medo de semear, com medo de faltar. Não ter medo de visitar. Porque através de uma visita ali que Deus está te mostrando para você fazer, o Cristo vai ser manifesto ali naquele lugar. O Cristo no hospital, o Cristo na escola, junto com aquele amiguinho, aquele colega lá de classe lá que está precisando de uma palavra. Está querendo entrar em depressão, está querendo tirar a vida. O Cristo sendo manifesto por onde andar. A palavra fala que os apóstolos, eles estavam andando de uma forma tão poderosa, sendo Cristo, que eles começaram, a Bíblia diz que lá em Atos, que ali eles começaram a ser chamados cristãos, pequenos cristos, porque as pessoas viam Cristo. Pedro uma vez queria se esconder, mas o falar de Pedro era tão parecido com o de Jesus que as pessoas olhavam para ele, ó, você é um deles, você fala como eles, você é um dos cristãos. Então, irmãos, a gente precisa disso, é falar como cristão, viver como um Cristo, ter consciência de reino, ter consciência de eternidade e saber que isso é passageiro demais, irmãos. Eu coloquei ontem lá no grupo da igreja um videozinho, não sei se vocês viram, sobre o elefante. Eu vi aquilo ali e achei tão interessante. Às vezes a gente passa desapercebido por algumas verdades que o Espírito de Deus quer
ministrar para nós. E hoje não tem mais, que por essa nova lei, né, eles não permitem mais os elefantes. Né, não sei, aqui no Brasil não permite, né, não sei em outros países. Elefantes ser criados, né, animais no circo, né? Não pode mais, né, Pan? Animais de circo parece que não pode mais, não. Mas eu estava vendo, né, na Índia, naqueles países lá, que quando eles pegavam os animais e colocavam no circo, eles faziam uma cauterização, eles pegavam o elefante novinho, pequeno, e começava a trabalhar a mente dele para que ele não despertasse a força que ele tinha. E aí ele novinho, amarrava ele numa corrente, colocava lá numa estaca, né, desde pequeno, e aí aquele elefante até tentava sair, mas ele não podia, porque aí ele era pequeno e não tinha força. No outro dia ele tentava se libertar daquilo também, não conseguia, e vez por vez ele tentava. Mas chegou um ponto que aquele elefante entendeu que aquela corrente era mais forte do que ele, aquela estaca era mais forte do que ele, e ele nem tentava mais sair daquela algema lá, né, daquela corrente. E o que acontece? Ele era pequeno, mas ele cresceu. Um elefante, ele chega até 3 metros de altura e 6 toneladas. Então imagine a força que aquele monstro tem, né, que aquele bicho tem. Mas, por ele desde pequeno, né, ser doutrinado, ser ensinado que ele não pode sair daquela corrente, ele nem tenta mais fugir. Porque se ele quisesse, ele puxava ali e aquilo ali saía na mesma hora, e ele derrubava o circo e até matava, né, alguém que tentasse deter ele. Mas dentro dele, ele foi ensinado que ele não podia se libertar daquelas correntes. E aí o Espírito Santo começou a me mostrar coisas, irmãos, que muitas vezes a gente está colocando algumas verdades, né, algumas mentiras como verdade, e a gente fica preso também a algumas correntes. Corrente de engano, corrente de medo, corrente disso, corrente... Então, existem coisas que Deus quer nos libertar, mas a gente não consegue, Deus não consegue, não é que Deus não possa, tá? Mas a gente não é liberto dessas correntes porque a gente pensa que é para ser assim mesmo. Não, meu casamento, todo mundo se acaba o casamento, então o meu vai acabar também. Todo mundo está passando por isso, eu vou passar também. Então fica preso aquelas mentiras ali, não consegue se libertar dessas correntes, irmãos. Mas Deus está nos chamando para a gente ser liberto disso. Não existe corrente para nos prender mais não, irmãos. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente já sois livres. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Então nós somos livres, irmãos. Justificado, pois, mediante a fé, nós já temos paz com Deus, mediante essa graça, nós já fomos libertos e nada mais nos aprisiona, não. Toda prisão é um engano do diabo. Pessoas enganadas do diabo, eles vivem presas e pegam as mentiras do diabo e ficam caminhando como se fosse uma verdade. Não posso, não tenho, não dá certo, vai morrer, isso, aquilo, outro. Então são tantas mentiras que estão nos aprisionando, que tenta nos aprisionar, que tenta nos prender, e muitas vezes a gente pode ser liberto daquilo ali, a gente nem tenta. Chegou a hora da gente tentar, irmãos. E vamos conseguir. Porque somos fortes. A Bíblia diz que em Deus nós faremos proezas. Existe uma graça, existe força, existe habilidade de Deus, para que nada nem ninguém possa nos prender. A Bíblia diz que nós já estamos presos, amarrados, mas é a Cristo. E não a situações. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Seu destino está dentro de você. Já falei em 1 Coríntios 2, 9. Coloca aí, André, por favor. 1 Coríntios 2, 9 a 12. Entregador de pizza. Olha só o que é que diz 1 Coríntios. Ó. Deixa eu entregar aqui. Olha só. Amém, irmãos? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Quantos amam a Deus? Amém. Então, é para nós. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, a comunhão com o Espírito, a oração em línguas, o tempo a sós com Deus faz com que o próprio Espírito da graça, o Espírito Santo, pega aquilo que está no coração de Deus, prescruta aquilo ali e traga para nós. Amém, irmãos? Romanos 1 e 1. Fala aqui que o Paulo, né, o apóstolo Paulo, a pessoa que escreveu, né, um texto do Novo Testamento, ele sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era.
Amém? Nós precisamos saber quem nós somos. Romanos 1:1 diz o seguinte, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Então Paulo tinha consciência de quem ele era. Diante do rei Agripa lá, ele diz, ó, rei Agripa, eu persegui a igreja, mas um dia eu fui cercado por uma luz e eu fiquei cego, eu caí daquele cavalo e ouvi uma voz que dizia, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Eu falei, Senhor, quem és? E ele me respondeu, eu sou o Cristo a quem tu persegue. Porém, levanta. Então o propósito de Deus era levantar aquele homem. Deus via aquele homem no engano, fazendo algo fora do propósito pelo qual ele foi criado. E queria tirar da mentira ele da mentira e trazer ele para o propósito verdadeiro. Amém? E aí a Bíblia diz que ele foi para um lugar, ficou lá esperando, depois veio, acho que foi Barnabé, né? Veio um apóstolo lá, orou por ele, colocou as mãos. Ananias foi lá e orou por ele, as escamas caíram e a partir dali ele já começou a andar dentro do propósito, irmãos. Amém? Amém. Por isso que ele diz, ó, servo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E ele disse ao rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então muitas vezes a gente está desobediente, a gente tem a visão daquilo que Deus tem para nós, mas a gente não quer entrar. Mas irmãos, Deus está trazendo iluminação aos nossos olhos. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz lá no capítulo 1, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, para que a gente possa entender, compreender esse amor de Deus, esse plano de Deus, na altura, na largura, na profundidade. Então, é possível isso. Amém? Aleluia. Jesus também sabia o propósito dele. João 6,38, André. Irmãos, o sistema religioso, ele cria aquelas séries, né? Tudo direitinho, aqueles crentes têm que ser tudo direitinho. Irmão, você é diferente de qualquer uma pessoa. Ninguém tem seu DNA. Ninguém tem o seu chamado. Ninguém tem o seu propósito. É você e você mesmo. Por isso que o salmista diz, olha, fui criado de uma forma que só tu sabes. Então, o sistema religioso cria uma linha de produção, crente tudo igual. Tem que andar assim, tem que falar assim. Não, irmão, você é do seu jeito, fala do seu jeito, viva do seu jeito, mas tenha consciência do Cristo. Tenha consciência do seu chamado. Amém? João 6,38, olha o que Jesus fala aqui, ó, que ele sabia, ele tinha consciência do seu chamado. Para que ele estava aqui, ó? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amém? Então Jesus sabia o propósito pelo qual ele foi criado. Atos 2, 42 até o 47. Descubra o seu lugar no reino. Descubra para que você foi criado e você vai ver que a sua vida vai ter sentido. Pessoas estão vivendo sem sentido a sua vida porque não sabe, não conheceu o propósito. Porque no propósito, quando eu entendo o propósito pelo qual fui criado, eu vivo mais leve, é uma vida mais leve, mesmo com toda a dificuldade, mas eu nasci para isso. Eu fui chamado para isso. Amém? Então você não é enganado. Atos 2, 42 diz o seguinte, olha como vivia a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é a comunidade, irmãos, a comunidade dos filhos. Isso é como andam os filhos de Deus juntos. A gente vai crescer muito, a gente não vai ficar aqui para sempre nesse lugar, não. E esse lugar aqui já está contado, né, as horas da gente sair daqui. Deus já tem algo preparado para nós, mas a gente não pode perder essa identidade. Partir do pão, oração, estarem juntos, ter tudo em comum, doutrina dos apóstolos, que é Cristo, amém? A gente não pode perder a nossa identidade. Carregar essa identidade de família, de irmãos, de alguém que tem prazer em estar junto, de alguém que sofre um com o outro, que não gosta, né? Não fica triste quando vê um irmão
né, passando por alguma dificuldade e na medida do possível também assistem. Essa é a igreja viva. Essa é a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Então, Efésios 4, 10 a 13. Vou encerrar com isso, tá? Efésios, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Efésios 4 diz o seguinte, olha só. Aquele que desceu, quem é? Diga Jesus. É também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento, o treinamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, os 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, até usar dessa mãozinha aqui, para a gente entender, ó, a palma da mão. Apóstolo, porque é aquele que vai adiante, é aquele que abre caminho, é aquele que tem a visão. É o pastor Aloysio, irmãos, ele é o nosso apóstolo. Deus deu uma visão a ele, não é, desbravou, né, começou a colocar em prática a visão que Deus deu para ele. Então, esse apóstolo, ele toca aí, como a igreja ainda está começando, ele toca nos outros dons ministeriais. Ele faz um serviço do evangelista, né? Do profeta, aquele que aponta, do evangelista, aquele que vai mais longe, do pastor, aquele que está, né, carrega a aliança, né, que cuida do rebanho, e do mestre, esse dedinho aqui simboliza um mestre, que é aquele que vai mais fundo, aquele que traz clareza à palavra, que ensina né, sem deixar dúvida. Então, os 5 dons, ele não é mais importante do que você. Os 5 dons, ele tem uma responsabilidade de treinar os filhos de Deus para cumprir o seu propósito. Amém? Mas não só existem esses 5 dons, existe também o que a Bíblia fala de ministério de socorros. Dentro do ministério de socorros está os músicos, está os diáconos, está empresários do reino. Tem pessoas que nunca vão pregar a palavra, mas quando ele entende que ele foi chamado para ser um empresário do reino, ele começa a investir os seus recursos no reino, Deus faz isso, ó. Vai multiplicando os recursos dele a ponto que a palavra diz que ele dá pão para a gente comer e semente para a gente semear. Quando ele entende que ele é um empresário do reino, quanto mais ele semeia, quanto mais ele contribui, quanto mais ele investe no reino, mais Deus vai dando semente, vai dando condição a ele de ele investir mais no reino. Amém, amém, irmãos? Professores de criança. Então, existe essa variedade no corpo. E os 5 dons ele vai treinar essas pessoas. Vai trazer ensinamentos, mostrando, né, dizendo qual o papel, né, no corpo. E aí, através do Espírito Santo, você vai entender. Porque o chamado ele vai sempre arder no nosso coração. Quem é, quando você vai descobrir quem você é, para que você foi criado, esse negócio vai arder dentro de você. Eu sou uma professora, eu sou uma música, eu sou um pastor, é algo que sempre vai falar mais alto do que você. Amém, irmãos? Então, aqui em Efésios capítulo 4, ele fala sobre pastores, sobre mestres, né? Eu até coloquei aqui, ó, apóstolo, aquele que eu falei, esse o dedo. Apóstolo enviado, ele abre caminhos, né? Eu até coloquei aqui, pastor Aloysio, enxerga o futuro. Pastor Aloysio, ele não está vendo isso aqui não, ele está vendo a visão que Deus deu para ele, é algo grande, ele enxerga o futuro. O apóstolo, ele enxerga o futuro. Ele começa a trazer uma visão, às vezes começa pequena, mas ele está vendo ali, ó, até onde aquilo Deus vai levar ele. Amém? Então, o apóstolo é aquele que carrega uma visão. Profeta, ele ouve e vê no reino do Espírito e transmite uma mensagem de Deus para a igreja. Evangelista transmite as boas novas do Evangelho e atrai as pessoas a Cristo. E pastor é aquele que cuida, que apacenta. E mestre, como eu falei, é aquele que tem o dom de ensinar com clareza. Ministério de Socorros está envolvido ali professores, músicos, né? Mas eu creio, irmãos, que Deus vai levantar empresários do reino aqui em nosso meio. Recebe essa palavra. Amém? Pessoas vão ganhar milhões, vão despejar no reino de Deus. E quanto mais ele despeja, mais Deus vai dando. Deus vai dando. Para semear no reino. Então, irmãos, esse é o tempo
dos filhos de Deus se manifestar, dos engenheiros serem levantados e serem Cristo onde estiverem. Esse é o tempo de a gente fazer proezas em Deus. Amém? A Bíblia fala sobre Romanos 8, que a natureza está clamando para que os filhos de Deus se manifestem. Existem pessoas clamando por socorro e nós somos o socorro. Nós somos a resposta. Amém? E não levamos uma religião. E não atraímos as pessoas. Não, venha para a minha igreja que sua vida vai mudar. A gente atrai as pessoas para Cristo. E deixa elas decidirem. Amém? Mas eu creio que essa igreja local, Deus tem muitas pessoas preparadas para ser cuidada e amada por nós. Amém? E também cooperar também. Porque todos foram chamados. Todos foram chamados para fazer algo no reino. Se não é nos 5 dons ministeriais, é no Ministério de Socorros. Então vamos conhecer o propósito pelo qual nós fomos chamados e vamos andar nisso. Amém? Pode ficar de pé, um minutinho, você ficou sentado por muito tempo. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra e pedir para que o Espírito Santo ele revele. Deus nos revela pelo Espírito. Eu creio em visitações, tá, irmãos? Sonhos. Eu creio em algo que vai começar a se manifestar em nosso meio e Deus vai começar a iluminar os nossos olhos. E para que a gente corra essa carreira é preciso ser tirado todo o peso, todo o embaraço. Amém, irmãos? Amém. Embaraço nem sempre são pecados. Embaraço muitas vezes é fazer algo que não foi chamado para fazer. Está perdendo tempo com algo que Deus nunca nos chamou para estar perdendo tempo. Amém? Então, curva a tua cabeça, ora comigo. Recebe essa palavra, deixa o Espírito de Deus estar ministrando essa palavra no teu coração durante toda a semana. E começa a perguntar. A Bíblia fala sobre clama a mim e responder-te-ei. Então Deus, e vou anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Passa tempo com Deus, a partir de hoje. Passa tempo com Deus. Senhor, e pergunta. E Deus quer falar. Senhor, fui criado para quê? Deus, qual o propósito de eu estar aqui nesse mundo? Qual o propósito? Por que tu me chamaste? Por que tu me criaste? O que eu posso fazer para ser uma luz para esse mundo, para ser resposta para esse mundo? Qual o meu lugar no corpo? O que é que eu posso? Eu quero me envolver com algo no teu reino, mas eu preciso saber o que tu me chamaste. Que é para eu não estar perdendo tempo. Amém, irmãos? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar isso ao teu coração. Amém?